Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais um pré-jogo. Eita, aconteceu. Às vezes acontece isso na edição. Mais um pré-jogo entre Fluminense e Argentinos Júnior. Esse daí jogo válido pela volta da Libertadores, oitavas de final. Primeiro jogo 1-1. Então, sente no sofá ou na poltrona, deixe na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Vamos falar mais sobre esse jogo. E bom, senhoras e senhores, o jogo vai estar no estádio. O jogo vai ser às 19 horas, para quem quiser saber. O estádio vai ser o Chico Guanabara. Eu já falei do porquê eu não falo o nome do outro estádio, o nome do estádio oficial, ou o nome que tem lá também, não falo. Porque é o estádio do Fluminense, então o estádio do Fluminense tem que estar alguma coisa relacionada ao Fluminense, então é o Chico Guanabara. E a transmissão será no Paramount Plus, que para quem não sabe também detetora da Libertadores e faz normalmente 1 ou 2 jogos por rodada. Nesse caso, hoje, por conta de ser os oitavos de final, deve fazer 2 e nas semis e das quartas já deve fazer 1 só. Então não vale a pena, tá? Se comprar, justamente, é bom você ver em outro lugar, mas comprar não. Só por ser da Paramount Plus. O árbitro do jogo será o Alex Herrera, do Chile, e o VAR será do Leonardo Mosqueira, da Venezuela. Né, pra quem já tá escutando muito o nome de Leonardo Mosqueira, ele também já foi o VAR do jogo contra o The Strongest, na ida, que foi justamente no Chico Guanabara. Foi aquele lance lá polêmico que tem muita gente que ainda fica de mimimi. Ai, o cara não fez falta. Não fez falta não. Não, tá. O site de futebol tá dando amplo favoritismo ao Fluminense, 70% de vitória, 6% para empate e 24% de vitória para o Argentinos Júnior. Mas claro que isso daí... Vamos pensar uma coisa. A torcida do Argentinos Júnior não é 1/10 da torcida do Fluminense. As pessoas têm que entender que normalmente lá na Argentina você tem ali cerca de 50% torcendo para River e Boca e os outros 50% torcendo para outros times. Basicamente é isso. Então imagina que já é um país menor do que o nosso e ainda tem que disputar os outros 50%. Difícil não ser. Na casa de apostas, que é a mais honesta, também mostra amplo favoritismo ao Fluminense. Com 1,72 para o Fluminense, 3,40 para o empate e 5,50 para o Argentino Júnior ganhar e passar. Nos últimos 5 jogos, 1 vitória do Fluminense, 2 empates e 2 derrotas. Só para a gente contar aqui, eu estou contabilizando já o jogo de empate antes. Já tinha essa vitória, o que tirou justamente ali foi uma derrota. Antigamente era 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Agora é 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Fluminense de Fernando Diniz vem a campo com Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Diego Barbosa. Talvez não venha o Felipe Melo, tô torcendo, mas fazer o quê? André, Lima e Ganso. E no ataque, Keno, Ares e Cano. Esse time que provavelmente vai estar no jogo de hoje. E o desfalques é o Manuel por doping. Isso é muito importante falar, Manuel por doping. Alexander por lesão. Ainda continua lesionado, mas está voltando agora. Aos poucos, né? Mas já vai poder jogar. E Marcelo expulso pelo cartão vermelho naquela entrada que não sei por uma entrada acidental. O Argentino Júnior, o técnico Gabriel Milito, vem em campo com Lanzelota,
E aí você tem um trio de defesa com Villalba, Di Cesare e Sanchez. Você tem no meio o Bitolo, o Moiano, o Redondo e o Cabreira. E no ataque você tem o Gondou, o Metili e o cara que fez o gol na gente, o Ávalos. O desfalque será o Arias pela expulsão, o goleiro Arias, e o Ambrósio Ferreira por lesão. Dito isso, antes de a gente falar sobre o jogo em si, se inscreve no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Rede social da inscrição de vídeo, vi todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e vamos falar mais sobre esse jogo. E bom, senhoras e senhores, o que eu tenho pra falar sobre esse jogo? Cara, é pro Fluminense ganhar. Tem dificuldade sim. Eu vou falar uma coisa pra você aqui. Pra quem não sabe, o tema do meu, e só pra comentar aqui, YouTube Live, o meu tema do YouTube Live será sobre Libertadores, será sobre os possíveis passos que o Fluminense vai dar nessa Libertadores. Então fique atento que o meu tema de sexta-feira vai falar sobre Libertadores, vou falar se a gente tem chance ou não. Caso realmente o Argentino Júnior não, caso o Argentino Júnior passe e o Fluminense fique, será um outro tema. Dito isso, o normal normalmente é para falar sobre vitória, tá? Uma vitória tranquila, 1 ou 2-0. Nós temos um elenco bem legal, bem recheadinho. Nós poupamos bastante titulares. Só para você ter ideia, Nino, André, o próprio Ganso também não jogou. Também jogou pouco, né? Keno também não jogou. Então a gente poupou bastante jogadores que já estavam justamente com um desgaste legal. E pode ser que venha aí, em vez do Keno, o John Kennedy. Pode ser que em vez do Lima venha um outro jogador. A situação é o seguinte. De fato, o Argentino Júnior não é um bicho de 7 cabeças. A gente acabou empatando com eles. E até mesmo jogou melhor com um a menos. A expectativa é justamente que se transforme num ataque versus defesa, mas eu também não acharia tão insano o Argentinos também querer atacar. Até porque os argentinos, eu vou falar uma coisa pra você aqui. Uma das coisas que as pessoas têm que entender é que a seleção, eu vou colocar isso pra vocês entenderem melhor, de uma situação verdadeira. Pra você ganhar um título com a seleção brasileira é muito mais difícil do que você ganhar de qualquer outra. Porque todas as seleções vão sempre querer jogar no contra-ataque contra a seleção brasileira. E a gente vê que sempre a seleção brasileira cai por conta de contra-ataque. Sempre. Isso é normal. A única seleção que não joga no contra-ataque, só para realmente tentar humilhar a seleção brasileira, é a seleção argentina. É sempre a mesma coisa. E a mesma coisa acontece com os times brasileiros e argentinos. Então eu não acharia surpreendente se eles também atacassem e até queressem um gol logo de cara. Não acharia tão surpreendente assim. Dito isso, Redondo para mim é um perigo enorme. Já mostrou que é um ótimo jogador. Aliás, o Fluminense tem que ficar de olho nesse cara, o Frederico Redondo, que é um cara que, eu falei assim, cara, que cara bom. Cara que consegue armar o time, um cara que é um volante, um cara que é muito melhor do que todos os outros jogadores ali. Então, perigo. E se eu fosse falar, eu vou falar da mesma maneira. Se eu fosse falar de uma frase somente, seria a mesma frase do Santos, que é o perigo do contra-ataque. Mas eu não acho que vai ser isso daí. A grande questão é eu acho que, acima de tudo, o Fluminense ele vai precisar e muito do Cano. Então, é isso que eu estou te falando. Espero que o Fluminense se dê bem.
ganhe. Mas eu quero muito o Cano voltando a mostrar do porquê ele é o cara que ele é. Dito isso, o fator Cano pode decidir. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o tiro pra você que é curte, comédia, compartilhe. Redes sociais da descrição desse vídeo. Vi todos eles 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. E você sabe, né? Que eu não sei porquê, mas eu tenho um feeling de acertar as coisas, né? Saudações tricolores.